A paz do Senhor, tudo bem? Continuando a falar sobre como estudar a Bíblia, a gente vai ver que é muito importante para estudar a Bíblia a gente entender um pouco do contexto da Bíblia. Na verdade, até mais que um pouco. Como a gente tinha até comentado há uns temas atrás, né, sobre esse assunto, né? Quando você pega algo, né, que já está acontecendo, né, um filme, ou escuta uma conversa pela metade, às vezes você não vai entender aquele assunto por completo, né, se você não questionar, se você não tentar entender. Então, quando você lê a palavra da Bíblia, uma palavra na Bíblia, da mesma forma, se você não questiona o que aconteceu antes, ou o que está acontecendo ali naquele período, ou o que vai acontecer depois, você acaba pegando uma parte da passagem e talvez não entenda o que aquela passagem realmente está dizendo, né? Porque é fácil pegar uma palavra e falar assim, ah, que legal, falou isso aqui. Mas assim, por que está sendo dito aquilo naquele momento? Para quem está sendo dito? Né? O que a Deus, o que o profeta, a pessoa que estava sendo usada ali para falar essa palavra, para viver aquele momento, estava aprendendo, estava querendo dizer, estava querendo passar. Então, assim, é interessante quando você estuda a palavra, estudar um pouco do contexto, né? E para você compreender, né? Por exemplo, quando a gente vê Abraão, né? As coisas que aconteceram, eventos que aconteceram com Abraão, né? O que quando Deus fala para ele, né? Dele ser pai de multidões, né? Qual é o significado disso para ele? Né? Qual que é o porquê de começar com Abraão? Por que qual que era a dificuldade de Abraão em relação a ser pai, né? Entender todo o contexto da história, né? Por que Deus colocou as 10 pragas no Egito, né? Estudando o contexto, dá para você perceber que as pragas elas eram justamente para enfrentar os deuses que eles acreditavam, né? Porque Deus ele é contra a idolatria, então aí as pragas não aconteceram simplesmente por acontecer, foram 10 pragas, mas tem um contexto, tem um porquê de serem 10 pragas, daquelas pragas específicas, né? Então, assim, é interessante e é muito legal estudar. Tem até arqueologia, né, que envolve a palavra de Deus, que é o estudo ali, né, do que as coisas que comprovam cientificamente acontecem hoje, né, que são descobertas que acontecem por cientistas que comprovam a própria palavra de Deus, né, que a gente, lógico, não vai depender disso para crer na palavra do Senhor, mas que é uma coisa que leva ali, né, mas acaba confirmando, né, os acontecimentos que aconteceram e são relatados na Bíblia, né? Então, assim, o contexto ele ajuda muito a você aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, que você possa procurar isso, você vai ter muitas vezes estudando teologia, estudando algum livro que fale, por exemplo, você vai ler o livro de Isaías, ou você vai ler algum outro livro da Bíblia, você pega às vezes um comentário bíblico com respeito daquele livro, né? Ou algum livro que fale sobre aquele livro da Bíblia, mas é sempre importante procurar fontes seguras, né? Pegar uma indicação às vezes com o pastor, com a pessoa que você sabe, né, com o professor, com alguém que sabe que entenda de teologia e tal, para também não ler coisas e fontes que não sejam seguras, que a gente tem que tomar um certo cuidado também. Mas é interessante você, quando lê a palavra de Deus, só de você ler o livro por completo, você já está pegando um pouco do contexto, né? Que a gente não pega um capítulo isolado. E quando você lê, às vezes, o livro anterior, ou o livro que vem depois, ou livros que são daquela mesma pessoa que escreveu, né? Como acontece com Atos e Lucas, né? Que foi o próprio Lucas que escreveu os dois livros, né? E quando você lê, você entende ali a respeito disso. Então, quando você procura estudar a palavra de Deus, não somente ler, né? Você acaba tendo mais aprendizado e entendendo um pouco mais do plano do Senhor, porque que ele fala, um pouco porque do que ele está falando e tal. Então, é importante você estudar contexto, tá bom? Deus abençoe sua vida.